Fala, galerinha da Bio, beleza, gente? Ó, nossa aula de hoje vai falar de uma observação muito importante em relação ao ciclo celular. Lembra do ciclo de vida de uma célula? Essa observação, gente, é sobre uma fase especial que acontece em células especializadas, beleza? Essa fase especial é como se a célula saísse do ciclo regular. Essa fase onde ela sai do ciclo e permanece por um tempo na fase G1, nós vamos chamar de fase G0 ou gap zero. Então, gente, o que é o gap zero? O gap zero é quando a célula permanece na fase G1, ou seja, ela não vai adiante no ciclo, ela não se multiplica mais, ela permanece na fase G1 porque ela se especializa numa função. E aí, Barninho, ela fica quanto tempo em G1? Galera, ela pode ficar dias, meses, anos, décadas ou a vida inteira sem se multiplicar. Então, a fase G1 de uma célula, primeiro, é a fase que ela se especializa e segundo, é a fase que pode durar a vida toda ou não. Isso vai depender do tipo de célula que ela se especializou. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui agora como é que funciona isso. Primeiro, vamos para o conceito de G0, valeu? Ó, G0 é o período de tempo que a célula, permanece especializada. E ela se especializa em que fase, Barninho? Na fase G1. Então não esquece isso, gente. A fase G0 é um outro nome para a fase G1 das células especializadas, beleza? Tipo neurônio, músculo e assim por diante. Bom, para lembrar vocês um pouquinho do ciclo, eu fiz aqui no cantinho um resuminho do ciclo celular. Lembra que se uma célula passa pelo ciclo, ela primeiro passa pela fase G1. Na fase G1, ela recupera o tamanho, ela se alimenta, ela tem um metabolismo normal, ela expressa seus genes, faz transcrição, tradução, síntese proteica, tudo normalmente, beleza? Se ela for uma célula não especializada, ela fica nessa fase só sobrevivendo, né, se alimentando, ou só até ela ter os nutrientes e o ambiente adequado para passar adiante. Então ela tende a não ficar muito tempo na fase G1. Ela tende a ficar ali só de passagem, sem ter muito o que fazer, apenas sobrevivendo. Bom, então se ela vai continuar o ciclo porque ela não é especializada, a próxima fase é a fase S. Na fase S o DNA duplica. Você lembra que nessa fase ainda é interfase ou interfase. Porém, ela já está se preparando para a divisão. Então, qual é o limite entre não se dividir e entrar em divisão? O limite está aqui, ó, gente, ó. É essa transição da fase G1 para a fase S. Se passar para a fase S, é porque tomou a decisão de que vai se dividir. Valeu? Apesar de que a fase S ainda não é divisão, fica ligado. Bom, passou da fase S é porque duplicou o DNA. Veio para a fase G2. Na fase G2, ela acumula proteínas úteis na divisão, tipo as histonas, que vão condensar o DNA bastante, tipo as tubulinas, que vão formar os microtúbulos do fuso mitótico, que essa parte a gente vai estudar mais para frente, beleza? Ela acumula nutrientes, ela acaba aumentando o tamanho das membranas, ela acaba aumentando de tamanho para poder se dividir. Valeu? Bom, é a fase G2. Passou pela fase G2 é porque está tudo ok. A gente vai estudar mais para frente que ocorre também a checagem, então se ela passou pelo G2, o ciclo está ok. Bom, começou a prófase, aí ela condensa o material genético. Aqui na metáfase, o material genético ele vai atingir a máxima condensação e vai ficar no meio da célula. Na anáfase vai separar o material genético para uma célula e para outra, e na telófase vai terminar a divisão formando duas células. Aí o ciclo acabou, beleza? Isso para uma célula não especializada, uma célula que está precisando se multiplicar para regenerar uma parte do corpo, uma célula embrionária que precisa se multiplicar para poder desenvolver o embrião e assim por diante, beleza? No G0, olha o que acontece, ó, no G0,
a célula toma a decisão de que ela precisa fazer uma função especial. Aí ela começa a ativar os genes, começa a modificar o formato, aí ela começa a se especializar. À medida que ela faz isso, a gente desenha da seguinte forma, ó. Quando ela se especializa e sai do ciclo, a gente diz que ela abandonou o ciclo regular, ela bloqueou o ciclo. Então a primeira característica importante do G0 é que é um bloqueio do ciclo. O ciclo não continua, não avança, não passa para a fase S. A célula permanece em fase G1. Só que para dar um nome especial para essa fase, nós vamos chamar de G0. Beleza? Bom, se for uma célula que precisa se multiplicar com frequência, tipo um estiócito do sangue, tipo uma célula epidérmica, tipo uma célula, digamos, uma célula, como é que eu diria? Uma célula de um tecido que foi lesionado para poder se recuperar, para poder regenerar. Então, gente, se a célula ela precisar se multiplicar, ela pode sair do G0, ela pode se desespecializar e voltar para o ciclo normal. Aí ela volta para a fase S, G2, prófase e conclui o ciclo. Então o G0 não é um bloqueio eterno. Ele é um bloqueio que ocorre em células especializadas, não pode esquecer isso. E aí você lembra que as células especializadas são as células do corpo, ou seja, as células somáticas, que são as células do corpo, e é um bloqueio que pode ser reversível. As células entram no G0, mas podem sair do G0. Bom, existe uma lei que diz assim, ó, quanto maior a especialização de uma célula, menor a capacidade reprodutiva dela. Então, mais especializado se divide menos. Por quê? Porque ela estaria a maior parte do tempo dela em G0, ou seja, tendo que trabalhar, tendo que funcionar, ou seja, estaria a maior parte da vida dela especializada, beleza? Só que eu, em especial, não gosto muito dessa expressão. Quanto maior a especialização, menor a capacidade reprodutiva. Eu prefiro que seja assim, ó. A depender do tipo de especialização, menor a capacidade reprodutiva. Porque quando você coloca assim, quanto maior a especialização, você está atribuindo valor à especialização. E isso é difícil de definir, isso é difícil de atribuir. Então, por que, Barninho? Vou explicar. Você acha que qual é a célula mais especializada do corpo? Fatalmente, 99% dos alunos vão dizer neurônios. Porque na ótica a gente acha que a racionalidade humana é a coisa mais importante. A gente acha que o sistema nervoso, o cérebro da gente é o órgão mais nobre. Mas, gente, pelo amor de Deus, existem células que são tão nobres quanto o neurônio, ou talvez mais nobres. Vamos fazer uma reflexão. As hemácias, por exemplo, elas se especializam quando elas saem da medula óssea vermelha, porque elas são formadas na medula óssea vermelha a partir de células-tronco que entraram em G0, se especializaram. E aí não saem mais do G0. Quando elas são formadas, elas se especializam de tal forma que elas eliminam o próprio núcleo e se tornam anucleadas. Olha que viagem. A decisão de se tornar anucleada tem a ver com a ativação e inativação dos genes, certo? Com a especialização. Só que essa decisão, gente, causa uma consequência para a hemácia. É que ela vai durar apenas 100 dias no corpo da pessoa. Então, resultado, a especialização dela gera uma consequência inevitável, que é a própria morte dela. Então, vamos lá. Já o neurônio, ele se especializa e fica a vida toda funcionando. Porém, ele vive anos funcionando. Ele vive anos transmitindo impulsos nervosos. 80, 60, 100 anos. E isso ele só vai morrer no geral ou a tendência é ele morrer quando a pessoa morre também. Então vamos lá, qual dos dois se dedicou mais para o coletivo? Foi o neurônio que continuou existindo a vida toda? Ou foi a hemácia que perdeu o núcleo para poder carregar mais oxigênio para as outras células? Então qual se doou mais no sistema multicelular?
Defina aí. Então, se você pensar que especialização é dedicação ao coletivo, então as hemácias ganham. Então, cuidado com esse termo, ó, maior especialização. Eu prefiro o termo tipo de especialização. Então, quanto ao tipo de especialização, eu posso ter maior ou menor capacidade de reprodução, valeu? Por exemplo, uma hemácia que vive 100 dias é considerada uma célula lábel. O que é uma célula lábel? Lábel é que dura pouco tempo, beleza? Bom, só que uma célula hepática, uma célula óssea, uma célula dos tecidos no geral, elas podem durar anos ou até décadas sem se multiplicar, só trabalhando ali todos os dias na fase G1, ou seja, na fase G0. Então essas células são consideradas células estáveis, porque elas permanecem de forma estável, ou seja, especializadas, trabalhando durante anos, certo? Um fígado, por exemplo, os hepatócitos, eles podem ficar décadas sem se multiplicar, mas caso haja uma lesão hepática, eles podem se multiplicar e regenerar aquela lesão, uma parte do fígado. Bom, e o terceiro item aqui, gente, é quando a célula abre mão de se multiplicar para trabalhar a vida inteira, ela não se renova. Nesse caso, ela se torna uma célula em constante G0. Nesse caso, o G0 não é reversível. Nesse caso, é chamado de célula perene. Então, gente, ó, nós temos as células perenes. Ô, Barninho, mas o que é que faz uma célula sair ou não do G0? O que faz ela tomar essa decisão? Gente, eu vou mostrar isso depois, quando a gente estudar a parte de controle do ciclo celular, que tem a ver com os fatores de crescimento, as ciclinas, CDKs, a ativação dos genes supressores, dos genes de apoptose. Então existe um mecanismo bem complexo sobre isso, que você vai estudar nas próximas aulas depois de mitose. Então vamos ver primeiro mitose e depois vamos estudar isso aí. Valeu, galerinha? Beleza, um abração!